Paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vocês estão cansados? Eu estou cansado. Está todo mundo dizendo amém. É assim mesmo, chega no meio da semana a gente fica meio baqueado, né? Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, você abra sua Bíblia em Efésios 5. A carta que Paulo escreve aos crentes de Éfeso. Essa pequena cidade na província da Ásia Menor, comandada pelo Império Romano. Efésios 5, 14. Amém? Amém? Bom, lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. Diz assim o texto: por isso que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Somente até aqui, amém? Graças a Deus. Bom, hoje eu quero conversar com você sobre o seguinte assunto, que é os ladrões do nosso tempo. Os ladrões do nosso tempo. Bom, o tempo ele foi dado 24 horas para cada um, de maneira uniforme, de maneira igual. Mas a gente ouve muito das mulheres dizerem assim: meu dia devia ter 48 horas, né? Isso é um evento canônico na vida de toda mulher. Todas elas falam isso. Mas realmente, tem vezes que o dia parece que é pequeno, né? Às vezes a gente não consegue cumprir com todas as nossas tarefas, as nossas obrigações. Mas o dia é um para todo mundo. É 24 horas para todo mundo. Mas primeiramente, eu quero falar com você que Paulo escreve essa carta mais ou menos por volta do ano 63, mais ou menos. E essa cidade de Éfeso, essa igreja de Éfeso, era outrora uma igreja pujante, crescente, grande em número, pois a cidade de Éfeso, ela tinha por baixo aí 500 mil habitantes. E era um lugar muito apertado, pois a gente está falando de uma província, a gente não está falando de um país grande. Porém, essa cidade, essa igreja, ela é conhecida também por ser muito calorosa, digamos assim, pois quando ela recebeu o evangelho de maneira contundente, ela propagou o evangelho da graça do Senhor Jesus e viveu verdadeiramente o evangelho da graça do Senhor Jesus. Tanto isso é verdade que você vai ver em Apocalipse que dos confrontos que o Senhor Jesus faz a essa igreja é o fato deles terem perdido o primeiro amor. Então nota-se que essa igreja, ela era muito calorosa. É uma igreja que realmente cria verdadeiramente na palavra de Deus e naquilo que lhes foi pregado pelo apóstolo Paulo. Há quem diga que Paulo fica ali 2 anos, por volta de 2 anos e 6 meses, ou mais ou menos. Mas ali Paulo encontra muitas dificuldades. Ali ele encontra irmãos que não conheciam o Espírito Santo, não ouviram falar do Espírito Santo, conforme o relato de Atos 19, em que eles perguntam a esses irmãos se eles já tinham recebido o Espírito Santo. E esses irmãos dizem a ele: nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E Paulo ora por eles e esses irmãos falam línguas e profetizam. Mas ali acontece também um tumulto, onde, por conta da chegada do Evangelho do Senhor Jesus, ali um empreendimento de Demétrio está sendo posto em questão. Por quê? O ofício dele era fazer ídolos, imagens, pequenas esculturas de metal ou de prata. Por conta do evangelho que chega nesse lugar, o que está acontecendo é que esses ídolos estão sendo parados de ser fabricados,
pois eles não estão vendendo mais. E ali há uma rebelião na cidade, que os discípulos da deusa Diana, a qual tinha um templo ali naquela cidade, clamam por 2 horas, causando assim um grande tumulto em Éfeso e despertando a ira da população para os seus negócios, pois os seus negócios estavam beirando a falência por causa do Evangelho. Então, onde o Evangelho chega, o Evangelho transforma. Onde o Evangelho chega, o inimigo ele tem que bater em retirada. Onde o Evangelho chega, a idolatria tem que cair por terra. E assim foi na cidade de Éfeso, que viveu intensamente esse amor do Evangelho do Senhor Jesus. Ali também, em Éfeso, você sabe bem que o Império Romano dominou toda a circunregião da Ásia Menor, na Macedônia, através do seu poderio político. Politicamente, Roma domina, porém na cultura, quem domina são os gregos. E era um costume dos gregos, principalmente em Atenas, as práticas esportivas. Lá tinham muitas corridas, muitas competições. E os jovens tinham o costume em Éfeso de se reunir nas praças para fazerem competições entre eles, coisas de menino, quem corria mais, quem escalava mais alto uma pilastra, quem sabia mais coisas, quem ouviu mais tal filósofo, quem ouviu menos filósofo, entre tantas outras coisas bem interessantes. Então era uma cidade que muito era ativa, mas essa cidade também tinha um problema, que ela tinha o maior monumento a um ídolo já produzido no mundo antigo, que é o templo da deusa Diana, que é das 7 maravilhas do mundo antigo. E a idolatria nesse lugar era muito grande, e a deusa Diana era conhecida como a deusa do amor. Você pode conferir lá depois em Atos 19. Então a idolatria era tremenda nessa região, porém o Evangelho da Graça já tinha chegado ali, e agora Paulo está escrevendo uma carta a eles, cerca de 2 anos depois, agora da sua prisão, que alguns gostam de dizer prisão domiciliar em Roma, para estar exortando esses crentes que vivem nesse lugar. Pois bem, vejamos, Efésios e Colossenses são cartas irmãs praticamente, elas tratam do mesmo assunto, porém a carta aos Efésios, ela tem um diferencial. E que diferencial é esse? É que na carta aos Efésios, diferente de Colossenses, ela mostra aos crentes qual é a posição deles agora em Cristo Jesus. Então essa carta, ela vai trabalhar a respeito dos seguintes pontos, que é a posição do crente, é a revelação que o próprio Cristo deu a Paulo no deserto da Arábia. Você pode conferir isso em Gálatas 1. Dá a revelação a ele de que Deus queria converger todas as pessoas, todos os povos em um só, através da igreja. Então a ideia de que Deus tem mais de um povo, talvez se encontre dificuldade no Novo Testamento para a gente afirmar isso. Mas aí já é uma outra questão que a gente pode trabalhar algum dia na EBD. Bom, a linguagem que Paulo está usando aqui no capítulo 5 trata das obras da luz e das obras das trevas. O que acontece? É que geralmente quando o apóstolo vai se referir àqueles que estão nas trevas, ele está falando das pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E de fato, as pessoas que não conhecem a Cristo ainda estão em trevas. Aqueles que não estão em Cristo permanecem em trevas. Aqueles que morrem sem conhecer a Cristo experimentarão, infelizmente, da condenação eterna. Mas agora Paulo muda o jogo. Agora ele está dizendo, usando essa linguagem a qual ele se referia em outro momento a não crentes, agora ele está direcionando
para os crentes. Agora ele inverteu o negócio. E por quê? Por que que está acontecendo aqui? Problemas. Então ele começa a fazer, a partir do capítulo 4, uma série de exortações à santidade e traçar os frutos das trevas em contraste com os frutos da luz. E ele trata no versículo 3 aí sobre a imoralidade sexual, impureza, avareza, e diz que essas coisas não devem ser nem mencionadas no meio dos santos. Bom, dito isso, agora no versículo 14, depois de Paulo tratar de várias questões aqui até o presente momento, eu começo a tratar com você do assunto de hoje e pretendo não demorar. Bom, quais são os ladrões do nosso tempo? Quais são os ladrões do nosso tempo? Então, nosso trabalho hoje é identificá-los e discorrer sobre esses poucos versículos, fazendo assim a exposição deles. Bom, em primeiro lugar, o crente morto, ele se coloca nesse lugar por conta própria. Olha aí o versículo 14 comigo. Desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Bom, tem uma palavra aí nesse versículo que é morte. Todas as vezes, ou na maioria das vezes, que a palavra de Deus vai usar a palavra morte em algum assunto, dormir, perdão. A palavra dormir aqui é um eufemismo para a morte. Ela é um eufemismo para a morte, ou seja, ela quer dizer morte. O crente morto, muitas vezes, que é o assunto aqui que Paulo está tratando, ele se colocou na posição de morto porque quis. Não dá para ser vivo andando com morto. Não tem festa no cemitério. Não tem reunião de 15 anos em cemitérios. O crente provavelmente que está morto, ele está andando com outro crente que morreu também. Então a condição de morto que nós estamos às vezes, ou que alguns irmãos estão, eles se colocaram lá, por vontade própria. Observaram o irmão morto e decidiram já chegar para ele de maneira calorosa, abraçaram o morto e morto ficaram. Existia uma punição no mundo antigo em que era amarrado a um cadáver morto no assassino, e o assassino junto ao cadáver morto era lançado por cima dos muros de uma cidade. Mas o que matava esse assassino não era necessariamente a queda, era a podridão do cadáver que estava amarrado nele. Então o que a palavra de Deus está nos ensinando hoje através desse versículo? Quer ser vivo? Anda com quem está vivo. Anda com quem está vivo. Quer orar? Anda com quem ora. Quer louvar? Anda com quem louva. Quer estudar a Bíblia? Anda com quem estuda a Bíblia. Quer crescer espiritualmente? Anda com quem está querendo crescer espiritualmente. Então nós nos matamos também espiritualmente quando também não dedicamos tempo proposital para estar na presença de Deus. Quanto tempo você dedica a Deus por dia? Você já se fez essa pergunta? Talvez você não queira nem responder. Então é necessário nós termos uma agenda com o Espírito Santo. Notem vocês que no relato em que Jesus é levado até o deserto para ser tentado por Satanás, ele não foi levado por acaso. Era uma agenda, era algo proposital. Então nós conhecer a nossa posição de mortos espiritualmente. É necessário fazer uma autoanálise diária para que você identifique se você não está caminhando para a cova espiritual.
se a sua vida espiritual já não virou um cortejo fúnebre. Porque olha o que o texto diz: levanta-te. Então é você que tem que levantar. Não é alguém que tem que te levantar, ela ficar te pegando pela mão. É fazer uma autoavaliação, é uma autoanálise. Então isso é o quê? É uma ação mediante a consciência de como nós estamos. Meu primeiro pastor, que se chama Douglas da Silva Xavier, ele dizia o seguinte: quer ser um crente aceso? Não dá muita bola para o crente fogaréu, não. Anda com crente que é brasa. Que uma brasa vai ficando aqui, ó, e vai esquentando a outra vai esquentando a outra vai esquentando a outra, e daqui a pouco todas estão pegando fogo ao mesmo tempo. Você tem que ser crente brasa. O crente fogaréu, você abana lá o pano, ele apaga rapidinho. Tenho certeza que você conhece alguém assim. Você está rindo? Então a gente tem que ter essa consciência, para que aí a gente saia debaixo do alqueire. E olha como é que o final do versículo diz: para que Cristo ilumine verdadeiramente eu e você. Mas olha comigo aí o versículo 15, por gentileza. O segundo ponto que eu trato com você é o seguinte: é necessário vigilância na caminhada. Olha aí o versículo 15, diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Bom, então, em primeiro lugar, a gente tem que olhar o nosso modo de viver. Então, um chamado à santidade na vida cristã é mais do que um pedido, é uma emergência. O nosso modo de viver, meus irmãos, entendam isso. Nosso modo de viver, ele é mais poderoso ao olho de quem não crê do que uma palavra que a gente dá. Posso gastar horas falando de Jesus e eu fazer igual os fariseus, um prosélito. Ele já não crê, eu posso fazer ele crer menos ainda. Entendam, meus irmãos, que a nossa maneira de viver é o que a gente tem que mais cuidar na caminhada cristã. Porque o cristão, meus irmãos, ele é sal nessa terra, ele é a luz do mundo. Entendam que o ímpio, meus irmãos, ele não lê a Bíblia. Ele não está esperando uma palavra de Cristo. Ele não está esperando uma palavra de você. Ele está olhando o seu viver, ele está olhando a sua conduta, ele está olhando o seu modo de falar, ele está olhando o seu modo de se expressar, ele está olhando todas essas coisas. Sabe por quê? Porque a sua conduta é a Bíblia que o ímpio lê. Então tenham cuidado no modo de viver. Como é que você chega na padaria? Dá um pão aí? Ou você dá bom dia? É assim? Bom dia. Tudo bem? Como é que está seu dia? Tá bom? Como é que tá? Pergunta da pessoa, abre espaço, abre caminho. A sua conduta está falando por você. A sua conduta fala mais do que a sua palavra. Às vezes ficar quieto é o discurso mais eloquente que você pode dar na sua vida. Mas, em segundo lugar, o mesmo versículo ainda vai destacar o seguinte: é não viver como tolos. Não viver como tolos. Meus irmãos, não combina com o cristão a insensatez, a inconsequência, decisões erradas a todo momento, projetos que você não sabe que não vai dar em nada. Não combina com o cristão, meus irmãos,
Decisões erradas, o tempo todo. Decisão errada é acidente. Decisão errada é uma exceção, não é uma regra. Não pode ser uma regra na vida cristã. Não vivam como tolos. Quando a Bíblia está falando de tolos aqui, quando a Bíblia está dizendo tolos, entenda que a palavra de Deus, ela não amacia ninguém, não. A palavra de Deus está dizendo assim, ó, não vivam como burros. É isso mesmo que você ouviu. Não vivam como burros. Não sejam burros. Não vivam como tolos. É isso que está dizendo. Observe seu modo de viver. Não vivam como tolos. Nós devemos pensar muito bem antes de entrar em assuntos que não nos cabem, em negócios que não vão prosperar, em conversas que nós não fomos chamados, porque não combina com a conduta cristã. Um cristão inconsequente, inconveniente, e tudo isso rouba o seu tempo com Deus. Bom, mas depois de nos chamar a atenção a respeito dessas coisas, né, desse estado em que os cristãos se encontravam nesse exato momento, Paulo vai nos dar uma orientação aí no versículo 16 a respeito do nosso tempo. E esse versículo está falando não só de tempo, mas está falando de oportunidade ou tempo oportuno também. Então olhe comigo aí o versículo 16 e entenda o seguinte: o tempo, ele não é nosso inimigo. Versículo 16: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então o tempo não é inimigo de ninguém aqui. Muito pelo contrário, o tempo para o cristão, ele é uma esperança de que quanto mais o tempo passa, mais Cristo está perto. Então o tempo não é ser inimigo. Eu tenho 24 horas, você também. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que a gente precisa identificar os ladrões do nosso tempo, remirmos o nosso tempo, organizarmos ele para que nós vivamos de maneira digna, para que nós possamos ter tempo com Deus. Então qual é o nosso primeiro ladrão de tempo? Em primeiro lugar, são os prazeres. Bom, alguém muito bem disse, que eu não gosto nem muito de ouvir essa pessoa, mas a gente tem que dar o braço a torcer quando a coisa é boa. Alguém muito bem disse que aquilo que te distrai é verdadeiramente aquilo que te destrói. Isso é uma verdade. Pense no tempo que você gastou com bobagem e largou um negócio importante para o lado. Aí agora você tem que correr contra o tempo para fazer aquilo que era importante, que já devia ter feito. Bom, eu sei que nenhum de vocês nunca fez isso aqui, né? Porém, nós não devemos olhar para o tempo e dizer: Deus, eu preciso de mais tempo. Porque você não pode dizer que a obra de Deus é perfeita se você diz isso. Então você não pode botar Deus contra a parede e dizer: Deus, eu não tenho tempo. Então os prazeres, eles são conhecidos como distração, que são conhecidos também, que levam, aliás, também à procrastinação. Sabe o que impede o crente de crescer? Procrastinação. Não estou falando isso para você, não, estou falando isso para mim. Procrastinar, empurrar com a barriga. Literalmente, empurrar com a barriga. Não, deixa, depois. E depois, aí daqui a pouco não aconteceu nada, aí você está de joelho na frente da sua cama dizendo: Deus, o que aconteceu? Meu Deus, o que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Aí tem 10, 15 anos de procrastinação, aí Deus pega aquilo lá e esfrega na sua cara aqui, ó, o que você deixou de fazer? Está aqui, ó. Né? Bom,
Para ilustrar isso de maneira mais contundente, nós temos que lembrar que 16 anos antes da reconstrução do Templo de Jerusalém, um remanescente de 50.000 judeus, sob a liderança de Zorobabel, saem para cumprir um decreto do rei Ciro, conforme o relato de Esdras. 50.000 dessas pessoas, a cada 10 dessas 50.000 pessoas, 7 eram profetas e sacerdotes. Então o que acontece? 2 anos depois dessa empreitada em que os judeus saíram nesse êxodo, pode-se dizer que era um segundo êxodo, os alicerces do templo estavam prontos, e a Bíblia vai dizer lá em Esdras, se não me engano, capítulo 3, que sobre muito choro e louvor, os alicerces do templo estavam postos. Só que aí o que acontece? A raça mista dos samaritanos se levanta contra os judeus e se opõe aos judeus a respeito da construção do templo, ainda no reinado do rei Ciro, atrasando assim a obra. E quando sobe ao trono Artaxerxes, em Esdras capítulo 4, aí a obra é totalmente paralisada. Totalmente paralisada. Passa-se 14 anos, a obra ainda está inacabada. Mas o que aconteceu? Muitos daqueles judeus que estavam lá na Babilônia, eles ficaram por lá. Começaram a gostar dos prazeres da Babilônia, das riquezas que a Babilônia proporcionava, e etc. Só que aqueles que foram com Zorobabel também ainda tinham resquícios desse sentimento. E o que acontece? A apatia espiritual, a preguiça toma conta do povo, o desejo pelos prazeres e pelos manjares de iniquidade do mundo tomam conta, e a obra assim ainda continua parada. E é aí que Deus levanta Ageu, para que com voz profética clame ao povo para que eles voltem à reconstrução do templo. E logo mais o templo é reconstruído em 516 a.C. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o inimigo do povo ali não eram os sírios, não eram os samaritanos, era a preguiça e a apatia espiritual. O que impede nós hoje de crescermos é a apatia e a preguiça. É a apatia e a preguiça. Você já pensou nisso? Você já disse um dia para si mesmo assim: eu sou preguiçoso, preciso reagir? E é com essa entonação é que Ageu se levanta para falar com o povo: olha, Deus está mandando vocês reconstruir o templo, mas você vai ver lá no relato de Ageu o que o povo está dizendo: ainda não é tempo, ainda não é tempo. Sabe qual era o nome disso? Preguiça. Preguiça, apatia, fora o fato que aquilo que era para ser reconstruído, o templo, que eram os melhores materiais, eles estavam levando para a casa deles. Preguiça, apatia e avareza, impedindo o crescimento do povo de Deus. Mas em segundo lugar, qual o outro ladrão do nosso tempo? Isso nós temos em comum: é a rede social. Meu Deus do céu. O jovem, observem bem isso aqui, o jovem usa o celular em média 4 horas por dia. 4 horas por dia. A pesquisa descreve os smartphones como companhias constantes. Aqui ó. Companhias constantes, que tanto providenciam algum barulho de fundo e encorajam constantes chegadas. Toda hora tem uma notificação de alguma coisa. Aí você está lá,
Aí não é nada. Aí chega outro. De segundo em segundo, quanto tempo você perdeu fazendo isso? Olhando o telefone, vendo nada, crescendo nada, experimentando nada, aprendendo nada, usando aí para nada. Não é só um problema do jovem não, meu irmão, é um problema meio seu. Não estou dizendo que isso aqui é uma maldição, igual alguns dizem por aí, isso aqui é um negócio do demônio. Quem botou inteligência na cabeça do homem para criar isso aqui foi Deus. Então tem nada do diabo aqui, diabo tem nada. Do diabo é a influência de como você usa errado. Você usa isso aqui para quê? Para aprender? Para nada? Então o diabo está te influenciando. Você usa para estudar, para socorrer uma pessoa, para dar uma palavra amiga, para pregar o evangelho, então é Deus que está te direcionando como usar isso daqui. Preste bem atenção, 74% desses jovens disseram ficar felizes com o uso do celular, 72% tranquilos, isso é uma pesquisa global, 44% ansiosos, 40% chateados e 39% solitários. Solitários. Eu lembro de um dia que não o fato da privada, mas por um determinado momento eu esqueci que isso daqui existia e me voltei mais para o livro, para a Bíblia, para estar meditando em coisas que verdadeiramente acrescentam na nossa vida espiritual. Então, meus irmãos, o tempo gasto com essas coisas superficiais é que nos impõe a condição de mortos espiritualmente. É o tempo gasto com bobagem. Vocês já ouviram falar num ritual muçulmano chamado Ramadã? Dá o horário deles rezarem para o profeta deles, eles largam tudo que estão fazendo. Eles param os carros no meio da rua, literalmente. Pegam um tapetinho, bota lá no chão, ajoelha e começa a orar para o profeta deles lá, o Maomé. Quantos de nós, eu e você, já largamos o celular do nada para orar? Duvido. Vou largar o celular agora que eu vou orar para esse irmão agora. É, meu irmão, Deus está te vendo. Então, meus irmãos, essas coisas supérfluas, elas que comem o nosso tempo totalmente, e nós nos colocamos na posição de mortos espiritualmente. Vou te dar um exemplo sobre a pessoa de Deus. Se você ver lá em Levítico 26, Deus vai dizer que Ele colocaria o tabernáculo no meio do seu povo e Ele seria o Deus deles. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que Deus quer estar comigo e com você. Ele deseja estar conosco, Ele gosta de estar conosco, Ele quer estar com a gente todo o tempo, Ele quer estar com você. Então Ele está te dizendo hoje, reserva tempo com Cristo, reserva tempo com Deus, reserva tempo com a palavra de Deus, porque Ele quer estar com você. Mas olha comigo, o último versículo, versículo 17, e diz assim: por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Então, a ideia de insensato nesse versículo é bobo, estúpido. Então Deus está dizendo para não ser bobo, estúpido, é isso mesmo, é isso aí. Não seja bobo, não seja estúpido. Aproveite bem o seu tempo. Sabe por quê? O bobo e o estúpido, ele cai na negligência e na inatividade. Ou seja, ele serve para nada. Serve para nada. É isso mesmo. Cai na inatividade. Meus irmãos, nada é pior para a igreja do que o crente preguiçoso.
Já imaginou se Paulo fosse preguiçoso? Aí você olha para essa situação aqui, que Paulo está numa prisão até tranquila, uma masmorra suja, fria, com ratos, fezes, sabe-se lá mais o que, pronto para morrer. E sabe o que é que ele diz a Timóteo? Traga-me os livros, especialmente os pergaminhos. O cara está no final da vida, sabe o que é que ele quer fazer? Quer ler, estudar. Não tem preguiça. Não tem preguiça. Pior coisa para a obra de Deus é o irmão, irmã que é preguiçoso. Preguiça, se você ama preguiça, o céu não é o seu lugar. O céu não é o seu lugar. Me espanta, pastor Carlos, sabe o que que é? É que tem gente que acorda 4h40 da manhã para ir para a academia, mas não acorda 7 horas para EBD. Talvez estejamos trocando as coisas de lugar. Talvez nós estejamos gastando tempo demais que não presta. Talvez estejamos cansados demais para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu quero terminar com o segundo ponto, que é o seguinte: um crente assim, morto espiritualmente, preguiçoso, tolo, bobo, estúpido, tudo isso você ouviu, jamais experimentará a boa vontade de Deus. Jamais. Jamais. Então, qual é a vontade de Deus, segundo o final desse versículo? Procurem compreender qual é a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? Que nós estejamos com Ele em todo o tempo oportuno. Toda oportunidade de estar com Deus é bem-vinda. Toda oportunidade de estar com Deus é proveitosa. Toda oportunidade de estar louvando, engrandecendo, orando é proveitosa. A vontade de Deus é que você esteja verdadeiramente com Ele. Descobrir a vontade de Deus, meus irmãos, é a grande tarefa da vida cristã. É a grande tarefa da vida cristã. Qual o sentido de orarmos a Deus, louvarmos a Deus, cremos em Deus e não compreendemos qual é a vontade dEle? Mas eu quero te dizer que a vontade de Deus não está escondida, não. Nós é que estamos deixando que tudo roube o nosso tempo com Ele. Você conhece a agenda? Já viu uma agenda? Experimenta ter uma. Experimenta escrever lá, tempo com Deus, tal hora. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Você dá dízimo de 10% do seu salário, mas você não dá 2h40 por dia para Deus, que é 10% de 24 horas. Gaste tempo com Deus, não deixe que nada roube o seu tempo. Eu vou pedir para você se colocar de pé, vamos orar. Vamos louvar ao Senhor por tão grande palavra e oportunidade. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos buscar ao Senhor enquanto ainda se pode achar. Por que ele está dizendo isso? Porque chegará um tempo em que não se achará. Chegará um tempo que você irá querer estar com Deus e não vai poder mais. Chegará um tempo em que nós iremos querer estar reunidos como estamos fazendo hoje, junto com os irmãos, seremos proibidos. Então a oportunidade que você tem de estar com Deus em todo momento, não desperdice.
Esteja com Deus no carro, esteja com Deus no trabalho, esteja com Deus na sua casa, esteja com Deus no meio da sua família, esteja com Deus em todo tempo oportuno, porque Ele quer estar contigo. O tempo, meus irmãos, não é nosso inimigo, como eu já falei. Organize seu tempo, para que você tenha tempo com Deus, para que você tenha tempo com a sua família, para que você tenha tempo para participar dos cultos da sua igreja, para você ter tempo de estar em comunhão com os irmãos. Dá tempo sim, dá tempo sim, e eu não estou pregando só para você, eu estou pregando isso para mim também. Dá tempo sim. Sabe por que dá tempo? Porque Deus está nos dizendo hoje que tem tempo sim. Dá tempo sim, é só organizar. Ele está de braço aberto, querendo estar perto de você, querendo estar com você, e a gente está gastando tempo com bobagem. Tudo está ruim, nada está bom, isso vai minando o tempo que a gente vai tendo com Deus, e o diabo vai circundando a nossa vida. A vontade do diabo, não a vontade de Deus. Então Deus está te dizendo hoje: eu quero tempo contigo, eu quero estar com você, eu não quero que você gaste tempo com outras coisas mais. A prioridade sou eu. Eu não estou dizendo para você se tornar um ativista louco, que não tem tempo mais para sua família, não é isso. Mas Deus deseja sim ter tempo, e tempo de qualidade com você. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Deus, pela oportunidade, Senhor, de transmitir as tuas verdades, palavra preciosa, que não vem de mim, Deus, mas vem do Senhor, em que o Senhor nos exorta nessa noite, Deus, a ter tempo com o Senhor, ter tempo de qualidade, ter tempo proposital, marcar na agenda, Deus, nossa, um tempo contigo, Deus, para que possamos, Deus, estar verdadeiramente aos seus pés, Deus, sendo verdadeiramente cuidados pelo Senhor, Deus. E muito, Pai, nós não nos sentimos cuidados, pois nós não dedicamos esse tempo, Deus, proposital ao Senhor. E te pedimos, Pai, tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos, Deus, porque nós gastamos os nossos olhos, os nossos ouvidos, com coisas, Pai, tão banais, tão passageiras, tão supérfluas, tão frágeis, efêmeras, que não acrescentam em nada, Deus, enquanto o Senhor diz a nós, através da Tua palavra, que quer tempo conosco. Tende misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos, Deus, para que nós possamos estar cada vez mais na Tua santa presença e aproveitando todo o tempo oportuno, qualquer oportunidade de estar contigo, Deus. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria convidar o irmão Pantera, vulgo Pantera. Chega aqui na frente, meu irmão, para a gente orar por você. Esse camarada aí que a gente tá travando, tem um churrasco já tem um tempo, cara. Desde outubro que eu cheguei aqui. Vamos orar pelo irmão, por mais um ano de vida. Você pode estender a sua mão para cá. No nome de Jesus. Deus, queremos louvar, Pai, o Teu nome pela vida deste irmão querido, Pai, por toda essa igreja, servo do Senhor, pai de família exemplar, homem reto, homem de caráter, Pai, homem que busca a justiça, Deus. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe todas as coisas que levam o nome do Teu Filho, Deus, que todas as coisas a qual Ele tocar seja verdadeiramente próspera, que verdadeiramente, Deus, alcance, Pai, outras pessoas também, Deus, que as bênçãos a qual Ele receber, Deus, que respingue, Pai, naqueles que são de sua família, Deus, e que eles possam aproveitar também junto com Teu Filho. Cubra, Pai, de graça, de amor, misericórdia, Pai. Perdoa, Pai, os pecados do Teu Filho, Pai.
pois ele também carece da tua misericórdia, assim como todos nós, Pai. Abençoa a vida dele, Pai, e que esse ano que se completou, Pai, se torne mais um, para que nós possamos também juntos, novamente, estarmos intercedendo pela vida dele, Pai. Louvado seja o teu santo nome. Assim oramos pela vida do teu filho, do teu servo, no nome de Jesus. Amém. Erga suas mãos.